Baseado nisso que você falou, eu queria voltar um pouco naqueles eixos que eu falei, porque quando a gente fala sobre esse tema, a gente tem várias vertentes, né? A gente tem aquela pessoa que está se preparando para o mercado de trabalho, tem aquela pessoa que está estressada no local de trabalho dela, tem a que foi demitida, que saiu, está em busca de transição de trabalho, e assim, acho que a gente podia se dividir, destrinchar nessas etapas. Quando a gente fala de ir ao mercado de trabalho, aquela pessoa que não tem experiência ou está numa transição, eu acho que é muito interessante a gente pensar nas soft skills, nas habilidades emocionais. Porque se você vê os relatórios do Fórum Econômico Mundial e de outros institutos de pesquisa relacionados ao trabalho, é uma tendência que o mundo vem cobrando cada vez mais. Você sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, sobre liderança, muitas das vezes. E quando você tem essa pressão toda do imediato, essa pressão de você muitas das vezes trabalhar fora do seu horário de trabalho, muitas das vezes você tolerar assédio sem perceber que está passando por uma situação de assédio, e você ter esse choque assim depois de descobrir tudo é um negócio complexo, e você fica de fora de botar em prática essa inteligência emocional, esse autoconhecimento, porque fica tudo tão corrido que a gente não tem tempo de pensar em nós mesmos. Então assim, eu acho que é interessante a gente parar pra pensar nisso, porque tem muita gente que está estudando, que faz curso de inteligência emocional, que lê livro que tratam da temática, mas quando chega no mundo real, na prática de um trabalho, seja em Manaus ou em outras cidades, ou até em outros países, não é isso. E você é cobrado a ter isso, só que na prática, na sua rotina laboral, é pressão, é aquilo ruim, é fofoca, e das mais diversas coisas até ladeira abaixo. E eu acho que a gente, como jovem, ou protagonistas de transição de carreira, a gente tem que ter esse ponto assim de trazer esse lado emocional, trazer esse lado de ser humano no local de trabalho, trazer esse lado de praticar mais comunicação não violenta, de poder colocar em prática o que você dialoga na inteligência emocional. Nossa, um trabalho em que eu poderia, no meu horário de almoço, ou ter um tempo dedicado dentro da minha rotina de trabalho, em que eu pudesse falar sobre minha rotina em casa, ou como é que eu estou me sentindo, a saúde emocional envolvida a isso, ainda mais tratando de pandemia, seria um trabalho incrível, acho que é um diferencial. Coisa que a maioria dos meus amigos e colegas eu não vejo isso acontecer. Acho que isso é raro. E acho que seria um diferencial tanto para aquele empregador, uma produtividade talvez indireta ocorreria, e você estaria trazendo mais satisfação e a pessoa querer se manter ali. Porque quando a gente trata desse imediatismo e dessas questões que a gente está falando, muitas das vezes quem está relatando isso está procurando algo melhor. Porque não quer passar esse perrengue ou só tem aquilo para sobreviver, entendeu? Cara, esse ponto que tu tocou, ele foi num ponto assim muito específico da minha trajetória até agora, né? Eu tive essa experiência por passar por uma agência, e aí tu falou sobre a questão da produtividade. E tem um ponto muito atrelado à produtividade que é a criatividade, principalmente na minha área. E aí teve um dia que a gente virou assim, a gente falou sobre a chefia na época da empresa e falou assim, cara, parece que a gente tá numa linha de produção do distrito, assim, no modo operário, porque como é tudo pra agora e a gente sempre tinha muitas funções a fazer tudo pra agora, a gente não tinha uma criatividade, uma produtividade decente. Então, assim, a gente vivia muito sugado. E a partir do momento que tu tem esse imediatismo dentro da tua profissão, acontece o maior problema de todos. Que aí tu vai perdendo várias coisas em um efeito dominó. O primeiro é que tu perde o foco. Porque tem muitas coisas que são pra agora, entre aspas, entregar, tu não vai conseguir focar em uma. Entendeu? E aí, se tu não consegue focar, tu não consegue ser produtivo. Porque a produtividade vem do teu foco. E se tu não consegue ser produtivo, isso mexe com a tua cabeça, tu não vai ser criativo. Porque tu não vai ter foco, tu não vai ter produtividade e aquilo é pra agora. Então tu vai fazer de qualquer jeito. Não adianta. E aí tu fala sobre um ambiente assim mais saudável. Eu posso te dizer assim que pra mim, no meu ponto de vista, isso é utópico. Porque o mercado de trabalho ele pede que tu faça isso, aquilo e agora. A gente não quer saber se tu tá ruim, se tu tá mal, o que que aconteceu. Isso já rolou comigo numa entrevista de emprego, num teste. O cara que tava aplicando o teste, ele passou assim as instruções. E aí, enquanto ele tava falando, eu tava super sério, né? E aí eu tirei os meus óculos e dei uma coçada no meu olho. E coloquei meus óculos de novo e continuei prestando atenção. Ele falou assim, do nada, foi assim um surto. Vem cá, você não dormiu direito? Você tá bem? E aí no dia anterior e na noite, né, em questão,
eu tava dando suporte pra uma amiga que a mãe dela havia falecido. E aí eu, por um lado humano de comunicação não violenta, mencionei. Eu falei, não, tá tudo bem, é que eu só tô, né, um pouco cansado, que eu tava dando suporte pra uma amiga, que teve uma perda recente, foi da mãe. Simplesmente, cara, o cara virou pra mim e falou assim, tá, mas você vai ter comprometimento com essa vaga? Você vai se comprometer? Ou você vai deixar que essas questões da sua vida pessoal influenciem? Caraca. Que Tipo, merda. Nossa, isso aí já nem é recomendar não, essa gente, eu não empresa. continuei o processo seletivo, eu nem voltei no outro dia, porque eu falei assim, se eu não posso ser um ser humano normal num ambiente de trabalho, cara, o que que eu vou fazer aqui? E isso aconteceu no meu antigo ambiente de trabalho, né? Os clientes queriam tudo pra agora, tudo super de imediato. Na época a gerência permitia isso, só que como é que eu vou fazer tudo que eu preciso fazer se eu tava desempenhando, tipo, 4 funções pra uma cartela gigante de clientes? Entendeu? E aí eu não tinha produtividade, sempre faltava algo. Porque eu esquecia. Como é que eu vou dar conta de uma cartela gigante sozinho? E aí eu não tinha criatividade, e na comunicação a gente sabe que a criatividade ela é essencial, né? Por mais que a gente tenha os moldes ali do que a gente faz e do que a gente trabalha, a gente tem que ter uma criatividade. E a criatividade ela vem de quando você tá mais livre. Voltando àquela série que eu comentei com vocês sobre explicar as coisas, a criatividade ela é um exercício. Só que a criatividade ela nunca vem sob pressão. No entanto que ao longo da história, grandes artistas tiveram vácuos enormes, entendeu? De questão de estar produzindo algo. E aí, vem dessa parte. A gente tem que trabalhar dessa forma. O carregador tá na mochila aí. Só o cortezão agora. A gente continua. Enfim. Sobre o comentário anterior que eu fiz, que tu falou que tem uma visão um pouco utópica até. Sim. Eu citei porque eu já passei por isso. Eu tive uma fase que eu trabalhei em organização não governamental e durante meu processo de entrevista, meu pai estava internado no hospital no 28 de agosto aqui em Manaus. E eu tava muito preocupado com ele, porque ele é diabético, hipertenso, e eu fiquei com ele no hospital algumas vezes. E eu tinha uma entrevista no dia seguinte. E eu tinha que voltar no hospital depois de fazer essa entrevista. Mas em paralelo a esse visitar meu pai, eu fazia um voluntariado remunerado em uma instituição. E fui fazer entrevista e era meu sonho trabalhar naquele lugar. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera com a minha disposição e com o que eu quero com o trabalho. Então, quando eles foram me falando a rotina, diversos projetos, carteiras de recursos, essas coisas, eu fiquei assim, nossa, eu quero muito trabalhar com isso. Mas eu acho que não vai ser coerente eu aceitar porque eu tô passando com essa situação com meu pai. Então, eu lembro que eu não fui nem muito, como eu posso dizer, eu não fui muito honesto. Eu só falei assim, olha, eu tô passando por umas situações difíceis e eu acho melhor não continuar na vaga. E me ligaram, me mandaram mensagem no WhatsApp, pô, Antônio, mas bora conversar de novo? Por que você não quer? Nos diga por quê. A gente quer você, a gente gostou de você. E aí eu liguei, fiz uma segunda entrevista e falei, olha, meu pai tá por essa situação, eu acho que eu não vou conseguir me dedicar de uma maneira plena, a gente tá em pandemia, então eu tô no hospital, posso prejudicar alguém no meu local de trabalho. E falaram assim, que é isso, Antônio, fica tranquilo, a gente super te entende. Vem aqui, assina o contrato, pega teu notebook e trabalha em casa. E se tu achar que não tá legal, teu pai tá passando mal, avisa a gente e fica tranquilo. Não precisa ter peso na consciência, tem que ser franco. Nossa, e aquilo me marcou. Me marcou, porque assim, eu me senti realizando um sonho, entendeu? Porque eu me senti escutado, entendeu? E trabalhei por 8 meses nesse lugar e tenho os melhores frutos até hoje, de amizades, projetos. Nossa, essa entrevista aí foi um filme, né? Foi Porque um filme. é uma a Foi cada muito 100 tópico, empresas. inclusive. É bem um tópico mesmo. Só que assim, falando No do... caso, não, é só antes, no caso, o filme dele, eu tava esses dias vendo vários vídeos e meio que reassistindo Matrix. E que vai ter o 4, né? Eu tô assistindo pra quando chegar lá rever tá tudo, tipo, Alinhado, né? certinho aqui na minha mente, tudo na hora. Aí, teve um vídeo que eu vi que eles comentaram exatamente assim, que cada dia na Matrix, no 2,
aparece um personagem que é o Merovision e ele fica lá com uma mulher e ele cuida meio de uma rave lá. E ele não é um humano que tá conectado na Matrix, ele é um programa que foi criado lá. Uhum. Aí a ideia que dá pra perceber é que, tipo assim, se tu olhar os seres humanos que são os heróis, que é O o Neo, Neo, o o Morfeu. Morfeu e a Trinity, todos eles são muito cara fechados e sérios. E os programas são todos felizes e Tudo alegres. perfeito, animado. Não é no caso isso. Eles estavam querendo, tipo, ter uma vida e se divertir dentro da Matrix. Ou seja, se tu pegar esse contraste, a humanidade cada vez menos humana e os computadores cada vez mais humanos, os programas. Sim. E é um contraste que a gente tá tendo muito hoje em dia, se parar pra pensar. Tipo, a gente tá perdendo cada vez mais a humanidade por conta de, tipo, tem que ser tudo na hora e tem que fazer isso porque tem que fazer, senão não vive. E é essa parada, mano. Essa questão do Antônio de ter tido um ambiente que permitia